Mas um item eu preciso enfatizar. Primeiro que, de um modo geral, o processo da morte não é doloroso. Porque, como lembra também outro clarividente, que é o Sr. Geoffrey Rhodes, usualmente há uma falta progressiva de oxigênio no momento da morte. E por isso, o sistema nervoso cai num estado de sono. Mesmo que houvesse uma doença dolorosa, quando a morte se aproxima, a dor cessa. E não havendo mais oxigênio, não há passagem pelo sistema nervoso, o prana para e a dor cessa. Nesse caso, uma libertação. E aí sobrevém uma inconsciência progressiva e a pessoa vai despertar no nível de energia que normalmente lhe corresponde. Bom, e a morte violenta? A morte violenta, ela é uma área um pouco mais problemática, porque ela tende a ficar mais tempo no plano astral até essa energia vital ser consumida. Mesmo assim, supõe-se que ela tenha sido karmicamente gerada, e não por suicídio, que aí é um caso mais complicado, que ela não é chamada ainda a subir, fica numa espécie de limbo, nem lá nem cá. Mas em todos esses casos, mesmo no momento da morte, há a entrada no túnel, a lembrança das experiências anteriores. E volto a dizer, mesmo na morte violenta, o sujeito levou um tiro, sei lá, uma explosão. No momento que o sistema nervoso não recebeu oxigênio, a dor cessa. O item que talvez seja mais importante de eu enfatizar é que esse despertar tende a acontecer no plano em que a pessoa tem a vibração emocional mais costumeira ou habitual. Porque o pós-mortem é uma mera continuação da vida, como os sonhos ou os pesadelos são a continuação do dia, dos desejos não resolvidos ou satisfeitos que a pessoa teve. Assim como se pode estudar o conteúdo da noite para investigar pelos sonhos os conteúdos do inconsciente, e geralmente eles são carregados de coisas que aconteceram naquele dia, eventualmente há uma influência da alma que traz um sonho profético, mas isso é mais incomum, certo? O caso usual é uma mera continuação do dia que a pessoa viveu. Assim, no pós-mortem é uma continuação emocional daquilo que a pessoa nutriu. E daí a importância, creio, de nós em vida aprendermos a harmonizar nossas emoções e um convívio fraternal com os nossos semelhantes. Isso vai gerar as melhores condições do mundo celeste. Mas existe um processo que realmente é diferente no pós-mortem em relação ao sonho. O elemental astral, que constitui o corpo astral, resiste à decomposição. Assim como nós temos um instinto do corpo físico que evita a morte, que nós chamamos de instinto de sobrevivência, que funciona mesmo quando nós estamos em coma ou dormindo, aquela entidade mantém o corpo vivo. Né? Assim também, a entidade astral, independente da nossa alma, ela tem uma vontade própria que é o elemental do desejo. Esse, por sua vez, ao perceber que perdeu sua âncora, quero dizer, o corpo físico, entra em pânico. E tende a se revestir de tal forma a evitar a desagregação do corpo astral, que por atrito nas partículas astrais começaria também a se decompor, por volátil que seja o corpo astral, ele ainda é material. Ele tenta botar a película mais grosseira por fora, e aí se dá o fenômeno da reordenação. Portanto, como nós olhamos, a visão e o contato astral se dá pela casca do corpo astral, se eu posso assim chamar, a película mais externa, ela fica opaca e só entra na dimensão mais pesada. E, portanto, a pessoa tende a passar alguma parte daqueles anos na dimensão mais pesada, se ela não souber fazer a reordenação, ou recusar a reordenação. Então ele diz, o que de pior acontece é, sem dúvida, o obscurecimento da clara visão e verdadeira do homem em todas as etapas da vida astral, de modo que não pode ver um parente ou um amigo, a menos que ambos abandonem o mundo físico quase ao mesmo tempo. Mas se um homem que depois da morte se encontra nos planos inferiores e procura ali um parente que já tenha se transferido sua consciência para um nível superior,
esteja atento aos interesses do alto, mal o percebe o recém-chegado, porque só pode ver a porção mínima da matéria astral correspondente ao subplano onde ele se encontra, ou seja, a sua vibração mais densa. Então ele não tem um contato livre com todos os subníveis. Ele fica preso ao que há de pior em si. Mas, ele diz, conforme os moradores do plano astral vão elevando a sua consciência ao nível superior, tornam-se entidades visíveis e ativas apenas no plano superior. E aparecem como formas inconscientes nos planos subplanos inferiores. Aí eles não têm consciência com os que estão recém-chegando. As vantagens de se recusar a deixar que o corpo astral assuma essas cascas de cebola, se eu posso mal comparar assim, é permitir que o corpo astral tenha liberdade de fluxo em todos os subníveis e possa encontrar todos os seres nas diferentes frequências. Então ele diz, as vantagens da recusa. O homem que se recusa a submeter-se a essa reordenação do seu corpo astral, em capas concêntricas, evita essa dificuldade e decepção. E em qualquer nível onde se encontra ativa a consciência do seu amigo, pode encontrá-lo naquele ponto e com ele conversar plena e desembaraçadamente. É o que normalmente nós fazemos quando dormimos, mas que não temos a mesma facilidade de fazer depois da morte, porque o corpo astral em pânico entra nesse processo de querer resistir à decomposição e se reordena. E aí ele cria camada. Em alguns casos ainda vai mais além, pois já livre da escravidão a que o tenha submetido o desejo elemental, torna-se fácil ensinar outros a se redimirem e viver astralmente com maior utilidade e aproveitamento. Então ele diz que a pessoa pode resistir a esse processo de reordenação desde que ela resista ao pânico do seu próprio elemental astral. Então, assim como o indivíduo pode vencer o medo e as emoções inferiores no plano físico, da mesma forma, ele pode compreender que não há motivo para aquele pânico e restabelecer a forma natural de percepção no plano astral, evitando que o corpo astral se reordene. Então, esse processo não é mais diferente do que resistir às paixões no plano físico. Então, toda pessoa que adquire um certo grau de domínio das emoções no plano físico terá também a capacidade de resistir lá. Então, nós temos que começar o nosso treinamento em meditação o quanto antes. Mas, de uma forma geral, também em outro dos seus livros, o Sr. Levitter dá uma frase que eu considero extremamente estimulante. Ele deixa entender que todos os estágios pós-mortem são subjetivos. Portanto, tudo que eu pensar acontece, tudo que eu sentir se materializa. Então ele diz, a morte súbita pode causar um choque temporário, catástrofe pode gerar pânico, a lembrança de atos malévolos feitos na Terra e a voz da consciência podem torturar a mente. Pode haver um vício não conquistado, obrigações não cumpridas, conflitos psicológicos e complexos não resolvidos, desejos profundos nunca satisfeitos. E tudo isso pode causar, e de fato causa, algum sofrimento temporário após a morte. Mas a vantagem é que, por menos que a maioria das pessoas o compreenda, no mundo astral toda dor e sofrimento são, na realidade, voluntários e estão absolutamente sob controle. E é por isso que a vida naquele nível é tão mais fácil para o homem que compreende. Portanto, não há razão alguma para temer o plano astral, e onde existe o temor é apenas devido à ignorância. Porque sendo um mundo subjetivo, é uma questão de eu controlar as emoções e os pensamentos, e eu crio o ambiente que eu quero. O problema é que as pessoas, não sabendo disso, se deixam envolver pela torrente do pânico, ou pelas superstições das formas de inferno e labaredas e sei lá o que elas aprenderam em vida, e aí elas acham que tem que ficar queimando lá, ou sei lá o que, quando elas podem se libertar adquirindo o autodomínio e evitando a reordenação do corpo astral. É por isso que eu gostaria de estimular a todos a estudarem mais do que essa palestra pode oferecer, que é um lampejo, um vislumbre do tema.